Meus amigos, boa tarde. O vídeo que eu vou gravar hoje para o canal, um videozinho curto, fazendo um resumo de tudo que eu, vamos dizer, presenciei durante um ano e 3 meses dentro de uma dominação religiosa. Essa dominação religiosa todos os domingos ela solta um jornal que muitas pessoas conhecem, este jornal aqui, que é a Folha Universal. E tem a parte número 3, ela fala, este jornal que eu mostrei aqui para vocês, ele foi soltado na penúltima semana das eleições. E a pessoa que escreveu na página, ela falava sobre política e religião, que foi um tema, assim, durante esse período eleitoral, foi um tema muito debatido. E quando ele soltou, faltando a Folha, soltando uma semana para as eleições, o Orde de Macedo, ele pede para que todos os pastores, e olha gente, que é o seguinte, imagina que a igreja tem aí por volta de 10 mil igrejas no Brasil inteiro. Ela tem aos domingos, fora a semana, ela faz reuniões 7 da manhã, até às 8h30, 8h30 até às 9h30, às 10 horas até às 11h30 e por volta das 16 horas tem outra reunião. Então são 5 reuniões que ela faz durante o dia, aos domingos. Durante essas 5 reuniões, os pastores, antes de distribuir este jornal aqui, e aqui eu quero até falar para o meu amigo de canal, a qual eu sigo o canal dele, que é Critica Brasil do Arquia Santarém, e outros canais que falaram que a Folha Universal ela solta grátis. Não, não é grátis. Antes do pastor soltar a Folha Universal, ele pede que apareça 10 pessoas que doem R$ 120 para que seja pago o jornal. E aí sempre aparece lá as pessoas, o cartão ali doando este dinheiro. Primeiro ele pede para 12 pessoas R$ 100, se não tiver 100 2,50, se não tiver 50, 2,20. Mas o importante é que dê para pagar o jornal. Agora imagina que eles fazem 5 reuniões e todas essas reuniões durante aos domingos ele solta este jornal. Mas antes de soltar, como eu já falei para vocês, eles fazem este pedido para os fiéis da igreja pagarem. Olha, e faltando uma semana para as eleições, olha só o que foi que ele pediu para que todos os pastores nas reuniões eles falassem, que todo mundo lesse a página 10. Então, essa página 10, a página 11 e a 12 até a 14 é só falando do Lula, falando porque Lula tem a fama de ladrão. Então eles reforçavam muito, né? E aí ele pediu que os pastores fizessem isso. E foi feito, porque eu tenho prova disso, porque eu tive muitos contatos com a juventude
da igreja e eles me confirmavam que a parte mais importante que naquele momento todos os pastores pediam é que eles lessem a página na área da política. E eles confessavam para mim que era a parte mais importante, principalmente no período eleitoral. E eu além de conversar com essa juventude, eu presenciei 1 ano e 3 meses pessoalmente dentro da igreja. Aí vocês perguntam, tu pertence à Igreja Universal? Não, eu só fiz isso porque eu queria defender e defendo uma juventude que às vezes não tem todas as informações, e principalmente na área da política e na área das religiões, que é uma coisa muito fácil de você ser engolido pelos, vamos dizer, nas religiões, pelos grandes líderes, na política, pelos os lobos da política, né? Quanto menos as pessoas são informadas, mais fica mais fácil deles ludibriar as pessoas. Agora, eu pertenço a uma igreja, tá? Que não é a Assembleia de Deus, não é a Universal, não é a Igreja da Graça, não é a Mundial, não é Brasil para Cristo, tá? Nem é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é do Malafaia. Nenhuma dessas daí eu pertenço. Eu pertenço a uma dominação religiosa, a qual, por exemplo, eu tenho um grande respeito, tenho um grande carinho, tá? E eu vou à igreja não por fanatismo, eu vou à igreja para escutar uma boa mensagem. E isso tem me alimentado nesse período que eu vou à igreja. Já fui da Igreja dos Mormons no período de 27 anos, hoje não pertenço mais, tá? Hoje eu estou numa dominação religiosa. Por quê? Porque eu preciso de cada dia me alimentar com a espiritualidade da Palavra de Deus. Mas sábado, antes das eleições, eu fui à minha igreja, tá? A minha igreja, da maneira de falar, é a igreja que eu frequento, não minha, que eu não sou dono de igreja. E nem o próprio pastor que prega na minha igreja a qual eu frequento, ele também não é dono da igreja. Simplesmente ele conduz as ovelhas para o bem. E aqui eu vou lembrar uma mensagem que o pastor da igreja que eu frequento falou sábados antes das eleições. Ele aconselhou que todos os membros, todos os cristãos, fizessem o dever de cidadão, que fosse votar, escolhesse o melhor dentro da sua consciência, a qual cada um achasse que fosse bom para o país, tá? Que respeitasse tanto a Constituição como principalmente que respeitasse as religiões. Isso foi a mensagem. Ele não citou nenhum candidato e nem citou nenhum partido. Simplesmente ele deixou essa mensagem. Diferente de outros pastores, que nem o Silas Malafaia, que nem o Edir Macedo, que nem o R.R. Soares, que nem o Valdemiro Santiago, todos esses daí que o pessoal considera líder. E aqui eu tenho um livro do Edir Macedo que foi escrito pelo Gilberto Nascimento, que é um repórter investigativo, e ele escreveu O Reino, tá? E aqui tá, ele cita todos os crimes que o Edir Macedo já teve na vida. É lógico que quando uma pessoa se dedica a fazer um tipo de investigação e falar a verdade, ele é perseguido, ele é processado, mas aqui eu tiro não só para o Gilberto Nascimento, como para
a Juliana Del Pivo, como a Patrícia Campos Melo, como a Daniela Lima e todas as jornalistas, principalmente femininas, que foram atacadas, tá? E, como eu falei, a diferença de um pastor verdadeiro para um pastor falso. Eu falei da mensagem do meu pastor na véspera das eleições. Agora eu vou ler um texto que está neste livro, aonde, olha só o que o Edir Macedo fala. Se ajuda quem deseja subir, Macedo pode ser implacável com figuras que ameacem seu brilho. São imediatamente catapultadas, vão para o asilo ou uma espécie de geladeira eclesiástica, como definiu o cientista de religião Leonildo Silveira Campos. O bispo costuma dizer que ao dar a corda para pessoa, ela vai usar para se salvar ou se enforcar. Não perdoa quem ousa atraí-lo ou desobedecê-lo, ou quem abandona o meio do caminho, a missão de salvar a alma. Será mesmo que isso é uma missão? Como eu vi domingo, ele se aproveitando porque o transporte era gratuito, ele colocou um batalhão, para você ter uma ideia, em todos os bairros, convocou para que indagasse as pessoas. Vocês já sabem por que ele usou essa juventude. Mas graças a Deus que não deu certo a estratégia dele. Então, gente, hoje nós estamos passando por uma situação difícil depois das eleições, tá? Porque exatamente por via desses negacionistas que estão aí na rua, mas antes ele já fazia essas manifestações que poucas pessoas tinham acesso, porque não frequentava a igreja. Então eu estou falando isso, mais um alerta, para que cada um de nós fique atento sobre o que a gente defendeu a nossa democracia. Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho de notificação, compartilhar com seus amigos e as suas amigas. Um abraço e até o próximo vídeo.